Eu lembro de quando recebi a visita do pastor Fabiano, que hoje está à frente da comunidade Alcance em Juazeiro, na Bahia. Ele ainda não pastoreava, não estava à frente de uma igreja, vinha num processo de discipulado à distância. Ele falou, gostaria de passar um tempo com o senhor aí. Entrei num acordo com a minha esposa aqui e quero aproveitar um período de férias que eu tenho. Poderia passar umas 2 semanas aí contigo? Eu falei, vem para cá. Eu lembro do dia que ele chegou, era um domingo à noite. Nós saímos do culto, fomos buscá-lo na rodoviária. E eu lembro que minha primeira pergunta para ele foi, você já jantou? Ele falou, sim, pastor. Antes da viagem, já comi, já me alimentei. Eu falei, minha segunda pergunta para você, qual foi o maior jejum que você já fez? Ele, maior jejum? Como assim? Eu falei, o jejum mais longo. Ele falou, eu já jejuei um dia. Tem jejum maior do que isso? Eu falei, tem. Ou se tem. Eu falei, já que você veio para querer aprender, ser treinado, você já vai entrar no modo hard. A partir de amanhã, você entra comigo em 3 dias de jejum. Que bom que você já comeu hoje. O que eu não falei para ele é que eu não tinha comida para dar para ele em casa. O camarada veio se hospedar numa casa que não tinha comida. E o negócio estava tão tenso, gente, que realmente não tinha comida. Eu falei para Kelly, eu vou jejuar, porque meu maior desafio não é a comida. É uma conta que depois do 3º dia de jejum eu tenho que pagar. Era uma conta do ministério. Nós tínhamos na época uma revista que a gente bancava a impressão, bancava o correio, mandava estudo de graça para as pessoas e dependia de milagre para pagar. E eu estava diante de um desafio. E eu falei para Kelly, eu vou jejuar. Você aproveita a hora do almoço, visita os irmãos, talvez alguns da nossa equipe, dá de comer para as crianças, nem que seja uma vez por dia, vocês, eu vou para o jejum. E o Fabiano não está sabendo de nada, mas no 3º dia em casa, que ele já estava mais à vontade, eu acho que ele começou a fazer planos para quebrar o jejum. E eu lembro do momento que ele foi e abriu a geladeira. Quando ele abriu, eu lembro até hoje do grito, com o sotaque peculiar do Fabiano. Pastor, essa geladeira está virada num coco. Eu falei, o quê? Num coco. Eu falei, o coco entendi, não entendi a analogia. Só tem água dentro. Branco e água, é um coco. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, o que é que nós vamos comer na hora que terminar o jejum? Eu já estava planejando o encerramento. Falei, amigo, daqui a pouco nós pegamos a estrada para Curitiba, eu vou pregar num culto. Queira Deus que eles nos dê comida lá, né? Para a gente não ir para o 4º dia de jejum. Mas ele, ainda inquieto, deu uma olhada, abriu uma porta, um armário do outro, falou, pastor, parece que está meio sem comida aqui. Falei, aham. Esse é um dos motivos que nós estamos jejuando, filho. Nós não temos nem como quebrar o jejum se Deus não fizer um milagre. Aí ele, meu Deus. Eu falei, cara, mas tudo que você me ouve contar à distância, você vai poder viver junto comigo, ser uma testemunha em loco. Eu estou tão feliz que você está aqui. Aí nós viemos, pregamos na igreja. Eu lembro que no final ele falou, pastor, pelo amor de Deus, qual o valor da conta que você vai pagar amanhã? Eu falei, 5.000 e tantos reais. Era 5.000 uns quebradinhos. Aí ele falou assim, me deixa contar o que vendeu de livro? Eu falei, você que está com o envelope aí, fica à vontade. Aí ele contou, ele disse, Senhor da glória. Eu falei, o que foi? Ele falou, é muito pouco. Te deram alguma oferta? Eu falei, alguém me deu esse envelope, dá uma olhada aqui. Somando a venda do envelope, tinha 580 reais, alguma coisa assim. Ele disse, pastor do céu, nós malemar batemos 10% da meta. Eu falei, Fabiano, essa é a beleza da coisa. É você não deixar a circunstância te assustar. Eu falei, você é novo nisso, mas você vai enfrentar desafios na vida. Eu falei, eu estou exercitando meus músculos de fé faz tempo. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, porque normalmente ele é de uma criatividade que não faz sempre igual. Mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Quando nós chegamos, o baiano dizia para mim, não consigo dormir, eu estou preocupado. Eu falei, pega uma carona na minha fé. Eu falei, apesar que eu também não sei se eu consigo dormir, porque eu estou empolgado, como é que vai ser dessa vez? Mas o dia seguinte, o telefone tocou, logo pela manhã, e ele me viu atender uma ligação. Era uma pessoa de outro país que estava no Brasil, e ela me ligou e falou, pastor, me perdoe fazer essa ligação, e não quero parecer, né, intruso, mas Deus me mandou fazer uma oferta para o senhor. Eu não tenho dúvida, porque Deus me falou exatamente os centavos do valor que eu preciso dar. O valor inteiro é todo quebrado, até os centavos. Eu lembro que nessa
ocasião eu só falei assim, com que banco você trabalha? Não tinha Pix e TED naquela época. Transferência entre bancos era complicado. Então quem vivia de fé já deixava conta em todos os bancos abertos, para não ter dificuldade. Falei, que banco você trabalha? Banco tal. Falei, anota aí, agência e conta corrente. Ele falou, ótimo, vou fazer uma transferência. Falei, olha, eu podia olhar o extrato, descobri depois, mas você me deixou curioso quando disse que Deus falou todos os números quebrados e os centavos. Você se incomoda de me falar o valor? Ele falou, não, pastor. E ele me falou, eu peguei, anotei o papel. Quando desligou o telefone, chamei o Fabiano, falei, Baiano, vem cá, está vendo esse número aqui? Alguém disse que vai fazer uma transferência agora. Falei, soma com o valor de ontem. Ele pegou e somou. Falei, agora pega esse boleto e vê. Eram exatamente os centavos, o valor exato em cada número, quebradinho até os centavos do boleto que a gente tinha que pagar. O Baiano falou, pastor, ainda estamos sem comida. Falei, criatura, isso aqui não é uma provisão restrita, é uma mensagem. É Deus dizendo, isso não é coincidência, isso não é acidente, eu estou cuidando de você. Falei, feio, mais difícil, a conta mais alta, tu acha que nós vamos ficar sem comer? E eu lembro dele dizendo, pastor, como o senhor consegue essa tranquilidade? Falei, agora. O desespero que eu vivia no início, tu não tem noção. Mas algo que eu já aprendi, o desespero não resolve, só piora. A fé resolve. Você tem que tomar uma decisão. Quem está entendendo? Se você deixar as circunstâncias prevalecerem, você vai perder.